Capítulo 11. O espírito dançante das águas. Por que estou fazendo isso mesmo? Mao se perguntou, fazendo beicinho enquanto embrulhava o pacote com um pano. Era o tipo de coisa que ela usava quando ia comprar ervas medicinais. Afinal, ela não cultivava nem colhia tudo sozinha. Às vezes precisava recorrer a um especialista. Por exemplo, se alguém quisesse um bom moti, escolheria comprar em um lugar que só fazia bolinhos de arroz. Mao procurou por Sazen e o encontrou varrendo o saguão da Casa Verdete com visível desânimo. Ele havia dormido por vários dias seguidos depois que Mao voltou para casa, mas conforme foi recuperando as forças, a madame passou a sobrecarregá-lo de trabalho novamente. E enquanto isso, em suas horas vagas, Mao fazia estudar o ofício de apotecário. Você pode cuidar da loja para mim? Vou só até a vila vizinha. Volto hoje ainda, mas à noite, disse ela, inclinando-se para fora da janela. Sazen se sobressaltou e apoiou o queixo na ponta da vassoura. É sério? E cuidar da loja é tudo o que eu tenho que fazer? Sob a tutela implacável de Mao, Sazen tinha se tornado um funcionário bastante competente, mas ainda parecia receoso de assumir a responsabilidade por muito tempo. Tire do teto as ervas que já secaram e moa tudo. Depois, conserve-as como sempre fazemos. Tá bom, pode deixar. Sazen encostou a vassoura na parede e enfiou a mão por baixo da camisa para coçar a barriga, gesto que Mao respondeu com um olhar reprovador. Ela conseguia ver a sujeira acumulada sob as unhas dele. E certifique-se de lavar bem as mãos, acrescentou ela. Não precisa mandar 2 vezes. Debaixo das unhas também. Sim, Sazen aprendia rápido, mas ainda precisava se interessar um pouco mais por higiene. Muitos clientes reclamariam se ele não fosse cuidadoso. Mao sabia que teria de continuar lembrando-o. Será que ainda dá tempo de pegar a carruagem compartilhada? Pensou ela. Alugar uma carruagem só para si era caro. As carruagens iam até a capital várias vezes por dia para entregar suprimentos, e como descarregavam a carga ali, acabavam oferecendo o trajeto de volta como transporte compartilhado. Era demorado e extremamente desconfortável, mas tinha uma vantagem inegável: era barato. Vai sair, Sardenta? Shou perguntou, revelando os dentes da frente que estavam começando a crescer de novo. Sua fiel capanga, Zulin, estava ao lado dele. Mao lançou-lhes um olhar azedo e passou direto por eles, saindo da loja de ervas. Ei, você vai a algum lugar, não vai? Shou gritou atrás dela. É o mercado? Se for fazer compras, eu quero ir também. Ele agarrou Mao, a gata, que dormia no saguão, e usou a pata dela para cutucar Mao, a humana, num gesto claro de me leva. Nhan, protestou a gata. Tô indo para a floresta, disse Mao por fim. É um lugar chato no meio do nada. A floresta? Eu quero ir para a floresta. Me leva. As cutucadas da gata viraram praticamente tapas. E a felina Mao ficou tão descontente quanto a humana e começou a chutar até conseguir se libertar do aperto de Shou. E então Shou se jogou no chão. Mao achava que uma criança de 10 anos já teria superado esse tipo de birra, mas talvez a criação mimada tivesse atrasado sua maturidade. Em alguns aspectos, ele parecia adiantado para a idade. Infelizmente, esse não era um deles. Zulin estava se preparando para imitar seu chefe, quando Mao a agarrou pela gola e a colocou de pé antes que ela tocasse o chão. Vou contar tudo para a madame, advertiu Mao. Zulin congelou e balançou a cabeça com vigor. Era evidente que ela não estava com vontade de fazer birra, só estava imitando Shou. O que é toda essa algazarra aqui fora? Perguntou a madame, surgindo com ar cansado. Zulin estremeceu. Vou sair para buscar algumas ervas. Ele só ficaria no meu caminho, e a senhora sabe disso. Mao apontou para Shou, que ainda estava rolando no chão. A madame estreitou os olhos para Shou, depois soltou um suspiro exasperado. Ah, leve logo, menino. O quê? Perguntou Mao, com a infelicidade estampada no rosto. Ela tinha certeza de que a madame, uma mulher eminentemente prática, veria que não havia motivo algum para levar um moleque problemático numa viagem de trabalho.
O quê? Sério? A senhora está falando sério, vovó? Shou saltou de pé, triunfante. Zulin começou a pular para cima e para baixo, imitando-o, mas a madame a conteve, pousando a mão em sua cabeça. Você não. A cabeça de Zulin caiu, desapontada. Ao contrário de Shou, que parecia receber tratamento especial o tempo todo, ela era apenas uma aprendiz. E se fosse autorizada a ir junto com Mao Mao e Shou, isso abriria um precedente para as outras aprendizes. Zulin era praticamente um bônus, trazida junto com sua irmã mais velha, mas se não provasse que podia fazer algo para ganhar dinheiro, certamente seria forçada a trabalhar como cortesã. Shou deu um tapinha nas costas de sua comparsa desanimada. Não se preocupe, eu trago uma lembrancinha para você. E quem é que vai pagar por essa lembrancinha, posso saber? Mao Mao interveio de imediato. Shou a ignorou e continuou falando com Zulin. Um dia você vai poder sair daqui. Aguente firme, tá? Eu vou te comprar quando der. Mao Mao quase se engasgou. Onde ele tinha aprendido a falar daquele jeito? Será que ele sabia que a maioria dos clientes que diziam esse tipo de coisa eram inúteis e imprestáveis? A madame, ignorando o falatório da criança, cutucou Mao Mao. E por que exatamente eu estou levando ele? Rosnou Mao Mao. A madame enfiou a mão dentro da gola e coçou a clavícula. Você ficou fora por um tempão. Sabe como Shou estava se comportando enquanto você não estava? Bem, claro que ela não sabia. Provavelmente gritando e brincando, como sempre fazia. Ele era bem próximo de Ukiou, o chefe dos criados, então conseguiria se virar sem Mao Mao por perto. Acredite ou não, ele estava deprimido, disse a madame. Pense bem. O menino vem pra cá sem paz e depois até você o abandona. Qualquer um ficaria abalado. Não era exatamente isso que eu esperava ouvir de uma velha monstruosa que compraria alegremente uma garotinha de um cafetão sem pensar duas vezes, retrucou Mao Mao, com a voz carregada de sarcasmo. Até Lomen tê-la adotado, Mao Mao havia passado a infância inteira sozinha em um quarto, ignorada não importava o quanto chorasse. E, quando a pequena Mao Mao percebeu que chorar não a levava a lugar algum, simplesmente parou. Talvez essa fosse uma das razões pelas quais suas emoções pareciam sempre tão contidas. Ela não guardava ressentimento específico de ninguém por isso. Na verdade, nem se lembrava direito. A mulher que lhe dera a luz tinha trabalho a fazer, assim como o Pairim, que a amamentara. Naquela época, a Casa Verdete estava à beira do colapso, e Mao Mao fora alvo de muita raiva por causa disso. Ela se considerava sortuda por ninguém simplesmente tê-la estrangulado. Se estão sendo vendidas por um cafetão, então o destino delas já está selado. Esse karma é dos pais, não é problema meu. Eu as crio e educo para que façam um trabalho útil. Você não acha isso até bastante bondoso da minha parte? Lembre-se, se crescerem e se tornarem umas imbecis que não sabem fazer nada, elas não vão ficar aqui. E quanto ao Shou? Descobrir o que fazer com ele é problema seu. Eu só estou de olho para garantir que ele não morra. Afinal, eu estou sendo paga para isso. Mao Mao se perguntou em silêncio exatamente quanto a madame estava lucrando com isso. Quanto ao transporte, esqueça a carruagem compartilhada. Vou providenciar uma para você. Então, seja grata, disse a madame. Nossa, quanta generosidade! Eu não vou pagar a passagem, né? Ironizou Mao Mao. Isso vai ajudar a cobrir o custo das batatas, respondeu a madame, antes de seguir para o aposento dos criados. Mao Mao a observou se afastar, inclinando a cabeça, confusa. Eu realmente não quero levá-lo, pensou ela. Mao Mao estava indo para o lugar que o homem da noite anterior havia descrito. Ela o convencera a contar tudo o que sabia sobre a mulher do retrato e onde o mestre de Shou vira aquela mulher de cabelos brancos e olhos vermelhos. Mao Mao também estava curiosa com a história do encontro do pintor com outra mulher assim em Shao, tantos anos atrás. Mas por enquanto tinha outras coisas em mente. Já fazia mais de 6 meses desde que o pintor vira a mulher em uma vila onde fora comprar pigmentos. Ele afirmava que ela realmente parecia uma imortal. Ele disse que ela dançava sobre a água, contara o homem a Mao Mao.
Foi uma cena tão estranha que o pintor acreditou ter sonhado, em parte porque acabara indo parar no lago enquanto estava completamente bêbado. Ele recolheu seus pigmentos como pôde, mas já estava tarde, então acabou passando a noite na vila. Ele dormiu em um barracão próximo, e antes que percebesse, já era de manhã. A essa altura, o mestre estava certo de que aquilo não fora um sonho. A lembrança da bela mulher que vira tantos anos antes veio-lhe à mente, e ele tomou o ocorrido como um presságio. Foi aí que começou sua conversa ridícula sobre se mudar para o oeste. Mao conhecia a vila para onde o pintor havia ido. Estivera lá várias vezes para comprar medicamentos. A desculpa perfeita para voltar mais uma vez. Ela lançou um olhar fulminante a Chou, que ainda borbulhava de animação, e suspirou. Depois de 1 hora sacolejando e chacoalhando dentro da carruagem, eles chegaram a uma vila próxima a uma floresta. Ela ficava às margens de um rio e a fez lembrar da terra natal do charlatão. A produção local se concentrava principalmente em arroz e legumes, e os arrozais recém-plantados refletiam o céu como espelhos gigantes. "Uau!" exclamou Chou, inclinando-se para fora da carruagem e observando a paisagem passar. Aquela não era uma carruagem refinada como as usadas pela nobreza. Parecia mais uma carroça. Não havia cortinas nem mesmo uma cobertura. E até capas de chuva tinham sido guardadas ali dentro, caso começasse a chover. "Cuidado, Chou, não se incline tanto. Não venha chorar para mim se você cair", gritou o Qiou, que estava sentado no banco do cocheiro. A madame tinha cumprido sua palavra. Ela alugara uma carruagem, mas havia colocado o Qiou para conduzi-la. "Qual é a história aqui?" Mao se perguntou, olhando para o Qiou com certa irritação. Não que ela tivesse alguma queixa específica contra o atencioso chefe dos criados, mas enquanto observava os campos passarem, algo a incomodava. Os arrozais eram realmente deslumbrantes naquela época do ano. O céu estava azul, sem qualquer sinal de chuva. A terra refletia o mesmo tom de safira do firmamento, e havia algo misterioso e intrigante naquele mundo tingido de azul. Chou puxou a manga de Mao. "Ei, Sardenta, o que é aquilo?" Ele apontou para 2 pequenos montes de areia. Em cada um havia uma estaca, ligadas entre si por uma corda trançada. Pareciam estar posicionadas ao longo da margem do rio que corria ao lado dos arrozais. "Acho que é para marcar um espaço sagrado", disse Mao. Ela própria não sabia muito sobre o assunto, mas sabia que tinha algo a ver com algum tipo de crença popular. Supostamente servia para criar uma barreira, para manter as coisas ruins do lado de fora. No entanto, o formato da corda era um pouco incomum. Talvez fosse apenas uma variação local da superstição. Então, porém, Mao se inclinou para olhar melhor. A corda realmente não se parecia com as outras que ela já tinha visto antes. Ela se lembrava de que costumavam ser mais simples, mas naquele ano a corda estava muito mais torcida do que o normal, e tiras de papel branco haviam sido entrelaçadas nela. Parecia um pouco mais elaborado do que antes, mas Mao também sabia que não se mudava assim, sem mais nem menos, o formato de objetos ritualísticos. "Chegamos", disse o Qiou. Mao saltou da carruagem e olhou em direção à floresta. "Vou ficar aqui pela vila", informou o Qiou, apontando para o que parecia ser o único lugar na cidade para se tomar algum refresco. Provavelmente teriam pelo menos algum licor caseiro por lá. "O que você quer fazer, Chou?" Chou olhou de Mao para o Qiou e depois correu até Mao. O Qiou riu baixinho. "Acho que vou dar uma passada por lá então." E seguiu em direção ao estabelecimento de bebidas. Por algum motivo, Chou estava agarrado à roupa de Mao. Ela ficou com medo de que ele acabasse arrancando o cinto dela, então pegou a mão do menino e o puxou em direção à casa do chefe da vila. "Este lugar está realmente vazio", disse Chou após um momento de silêncio. Era verdade, não havia praticamente nada ali, mas também não havia necessidade de dizer isso em voz alta, e Mao lhe deu um leve cascudo na cabeça. Eles seguiram até a última casa da vila, um lugar caindo aos pedaços, com hortaliças penduradas sob o beiral. Provavelmente estavam sendo secas para conservação, uma boa ideia, mas naquela época do ano era preciso ter cuidado, ou
um mofo começaria a crescer antes que se percebesse. Ao lado dos legumes havia uma corda trançada, como uma versão menor da que tinham visto mais cedo. Mau calculou que fazia cerca de 3 anos desde sua última visita àquele lugar. O período em que servira no palácio interno a mantivera afastada por bastante tempo, e ela esperava que o chefe da vila ainda se lembrasse dela. "Olá?", chamou ela, batendo a porta. Chou a imitou com uma batida forte. E Mau empurrou a cabeça dele para baixo com raiva, bem no momento em que uma jovem surgiu lá de dentro. "Sim, quem é?", perguntou a mulher. Ela era bem bonita para alguém que vivia tão isolada no campo, e vestia um traje simples, mas resistente. "Olá, gostaria de falar com o chefe, se for possível." "Diga a ele que a discípula de Loumen, o apotecário, está aqui", disse Mau, identificando-se não pelo próprio nome, mas pelo do pai. Poucas pessoas acreditariam nela se dissesse que era uma apotecária. Talvez ter envelhecido alguns anos a ajudasse, mas Mau não via motivo para se gabar disso, então preferiu usar um nome que o chefe tivesse mais chance de reconhecer. A jovem chamou alguém para dentro da casa, e um homem de meia idade apareceu, o filho do chefe, como Mau se lembrava. Ele também deve tê-la reconhecido, pois disse: "Ah, sim", e assentiu com a cabeça. "Infelizmente, meu pai pegou um resfriado no ano passado, que acabou sendo mais sério do que parecia. Em outras palavras, ele havia morrido por causa disso." "Entendo", disse Mau. Longe dela ridicularizá-lo por dizer que era apenas um resfriado, resfriados eram perigosos, e se não tratados podiam piorar rapidamente e evoluir para pneumonia. Mau se lembrava de que o antigo chefe da vila nunca tomava remédios. Ele tinha uma personalidade expansiva, do tipo que dizia que qualquer coisa podia ser curada com uma boa bebida e uma boa noite de sono. Essa filosofia fazia dele um péssimo cliente, mas, ainda assim, Mau nunca desgostou dele. Insisti para que ele procurasse um médico, mas... "Bem, isso já não importa mais agora", disse o filho. Em seguida completou: "Desculpe, chega de sentimentalismo. Você veio para entrar na floresta, certo?" "Sim, senhor." Mau lhe entregou a quantia que costumava pagar, mas ele simplesmente balançou a cabeça. "Guarde isso. É melhor você entrar logo, antes que o sol se ponha." "Fico muito grata, senhor", Mau disse, embora não conseguisse deixar de se perguntar o que teria motivado aquela mudança de atitude. Ela estava prestes a guardar as moedas nas dobras do manto quando Chou esticou a mão. "Sardas, que tal usar isso para me comprar doces? Vai, anda, diz que sim." "Você já tem a sua própria renda", disse ela, guardando as moedas em segurança no lugar devido e virando-se para a floresta. "Tem muitas cobras nesta época do ano, tome cuidado", alertou o novo chefe. "Claro, eu sei, e elas rendem ingredientes excelentes." "Não essas cobras", retrucou o chefe, beliscando a corda que pendia do beiral entre os dedos. Quando Mau olhou mais de perto, percebeu que cada extremidade da corda tinha um formato ligeiramente diferente. Em uma ponta afinava, na outra engrossava e se dividia em 2. Aquilo quase a lembrava de uma cobra. Na verdade, parecia-lhe bastante familiar. "Se você matar uma cobra, os aldeões podem atacá-la", disse o chefe. "Me atacar? Mas por quê?" A ideia era praticamente incompreensível para Mau, cujo primeiro pensamento ao ver uma cobra geralmente era o quão saborosa ela ficaria grelhada, com um bom molho de soja. Aliás, certa vez, quando ela capturou várias cobras ali mesmo, os aldeões até agradeceram por se livrar das pragas. O novo chefe sorriu, cansado. "Foi o último desejo do meu pai, entende? Pouco antes de morrer, quando já estava muito fraco, ele chamou um xamã. Ele devia ter chamado um médico", pensou Mau. Esse xamã havia dado ao antigo chefe um incenso para aliviar a dor, mas, em troca, o instruiu para que um ensinamento fosse difundido na vila. Foi então que Mau percebeu de onde vinham aquelas cordas sagradas tão incomuns. Veja, há muito tempo, um deus serpente era venerado por aqui. Essa foi a justificativa, explicou o chefe atual, ainda com aquele sorriso constrangido. Sua expressão sugeria que não se podia argumentar contra uma fé antiga, mas seu sorriso era forçado. "E o que vocês fazem com as cobras venenosas, então?", perguntou Mau.
Víboras eram inimigas naturais dos agricultores. Se uma delas mordesse alguém, as chances de sobrevivência eram mínimas. Ainda mantendo aquele sorriso tenso, o chefe sussurrou: "Tenho matado elas, em segredo. Sei que alguns fiéis não aprovariam, mas o que eu deveria fazer?" O chefe precisava manter as aparências. A jovem mulher, provavelmente sua esposa, observava os visitantes com atenção. Não devia ser nada confortável para ela ver o marido tendo uma conversa privada bem diante de seus olhos. Mao Mao já tinha a permissão que queria, portanto não havia mais nada a tratar ali. Decidiu que era hora de desaparecer. "Certo, vamos", disse ela. "Tá", respondeu Chou. "Ah, tem mais uma coisa que você deveria saber", acrescentou o chefe. "Não são só as cobras. Ao que parece, os pássaros também estão proibidos. Não que você fosse conseguir pegar um sem arco e flecha. Esse xamã parece bem exigente. Você não poderia nem abater um frango com uma regra dessas. A proibição vale apenas para as aves que voam." Mao Mao deu de ombros. Aquilo não fazia o menor sentido para ela. Em vez de insistir, seguiu para a floresta, com Chou logo atrás. "Você ainda não terminou, Sardenta?", reclamou Chou, sentado sobre um toco, com as pernas balançando. "É por isso que eu não queria trazê-lo", pensou Mao Mao. Pirralhos como ele ficavam entediados rápido demais. A viagem tinha sido suportável, mas já estava claro que Chou se tornaria um peso morto mais cedo ou mais tarde. Mao Mao tinha certeza de que a velha a obrigara a levá-lo justamente para que o pequeno rato não atrapalhasse o trabalho dos criados. "Aff, deprimido, minha bunda." Mao Mao ignorou a tagarelice de Chou e se abaixou para cortar algumas ervas que cresciam na raiz de uma árvore. Eram incomuns, e ela não resistiu em pegá-las. Ela só precisava dos brotos frescos. Os detalhes ela resolveria depois. "Ei, Sardas!" "Para de reclamar, foi você quem quis vir junto", respondeu Mao Mao, enquanto enfiava algumas ervas na bolsa. Chou apoiou-se nas mãos e se inclinou para a frente, encarando Mao Mao com irritação. "Mas eu tô cansado." Eles nem tinham andado tanto assim, mas, com a grama alta e as folhas caídas, o terreno era difícil de percorrer. Aquilo já devia ser cansativo para Chou, que ainda estava parcialmente paralisado. Ok, era justo, mas Mao Mao não pretendia aliviar para ele por causa disso. Se pegasse leve agora, ele passaria a esperar esse tratamento o tempo todo. "Tá, então espere aqui", disse ela. "Eu vou ali, um pouco mais adiante." "O quê? De jeito nenhum." Chou escancarou a boca, aborrecido. "Você vai me deixar aqui? Você disse que estava cansado." "O Kyo me levaria nas costas." "Desculpa, mas você é pesado demais para mim. Até mais." Mao Mao saiu andando sem hesitar. Chou fez uma careta e então saltou do tronco onde estava. Ele realmente preferia ficar perto de pessoas, como a madame havia comentado. Quando estava no distrito dos prazeres, era fácil encontrá-lo junto dos criados ou das meninas. A floresta era sombria por causa da vegetação densa, e ele ouviu um farfalhar que soava como asas batendo, que foi acompanhado por um pru-pru. Será que era um pombo? "Espera, já estou indo, só não me deixe aqui sozinho", gritou Chou, arrastando a perna enquanto corria atrás de Mao Mao. Mao Mao, mantendo um olho frio sobre ele, seguiu floresta dentro. O lugar era repleto de árvores diferentes. Muitas eram de folhas largas. No outono, aquilo devia ficar cheio de nozes e frutos silvestres. Florestas de coníferas eram melhores para a fabricação de papel, mas, em Li, a maioria delas ficava no norte. Enquanto caminhava, Mao Mao avistou uma framboesa e a colocou na boca. Chou encontrou outra e a imitou, o que não teria problema algum, se não fosse o fato de ter deixado a boca dele pegajosa e vermelha. Mao Mao engoliu a irritação e limpou os lábios dele, sabendo que, se ele o fizesse com a manga, a mancha nunca sairia. A cada framboesa que comia, Chou sorria com pesar. "Isso é tão azedo", anunciou ele. "É porque elas ainda não estão maduras", explicou Mao Mao. Isso claramente não o impediria de continuar comendo. "Ei, Sardenta, dá para comer esses cogumelos?", perguntou ele, apontando para alguns fungos pequenos que cresciam num tronco ressecado.
Eles são tipo comestíveis? Receio que não sejam muito bons, e nem sequer são venenosos, são apenas ruins mesmo. Em outras palavras, não despertavam o menor interesse em Mao Mao. Os ombros de Chou caíram, desapontados. Embora parecessem despreocupados, Mao Mao não se esquecera do motivo de estar ali. Mais adiante, ela encontrou um brejo e, indo em sua direção, ela achou alguns fungos de suporte em uma árvore próxima, o que a deixou muito feliz. Nas margens do brejo cresciam taboas. O pólen dessas plantas, conhecido como puhuang, tinha propriedades medicinais e podia ser usado para ajudar na coagulação do sangue e como diurético. Havia uma ilha no meio do brejo, e entre as árvores e a área alagada, uma série de estacas e cordas sagradas havia sido erguida para marcar o limite de um lugar que, há muito, dizia-se ser uma passagem para o outro mundo. Isso talvez explicasse por que havia um pequeno santuário na Ilha do Lago. O Senhor do Lago vivia ali. Mao Mao ouvira dizer que ele assumia a forma de uma grande serpente. À beira do brejo havia uma cabana para a pessoa encarregada de cuidar do santuário, e foi para lá que Mao Mao e Chou se dirigiram. A cabana fora construída sobre palafitas, para mantê-la fora d'água durante chuvas fortes, mas, nos últimos anos, o brejo começara a recuar. Marcas ainda eram visíveis nas estacas, indicando até onde a água costumava chegar. Mao Mao ouvira dizer que até o lugar onde aquela pequena casa estava já fora parte do brejo, o que talvez explicasse por que o chão era tão macio, lamacento e difícil de atravessar. Eles se aproveitaram de uma sequência de pedras dispostas para facilitar a travessia. Ao lado da cabana havia uma estrutura ainda menor de onde se ouvia um arrulhar. Pombos, suspeitou Mao Mao. A princípio, ela pensou que talvez estivessem sendo criados para servir de comida, mas então ela se lembrou do que o chefe tinha dito, e se suas palavras fossem verdadeiras, era proibido comê-los. Nesse caso, talvez fossem animais de estimação. Chou examinava as marcas de nível da água com curiosidade. Mao Mao subiu as escadas que levavam à cabana e espiou para dentro. A pessoa lá dentro também a notou, pois um velho de aparência desgrenhada logo saiu da casa. Mao Mao já lidara com ele antes, e ele parecia se lembrar dela também. Faz eras que não te vejo, achei que tivesse ido embora para algum lugar e se casado, disse o velho. Desculpe, ainda não. E no entanto, que rapazinho jovem você tem aí? O velho não se tornara nem um pouco mais delicado ou cortês durante sua ausência, como Mao Mao percebeu. Ele era um antigo conhecido de Loumen, o pai adotivo de Mao Mao. Os dois haviam sido médicos juntos na capital, muito tempo atrás. Diziam que aquele homem era bastante habilidoso, mas sua personalidade um tanto excêntrica, somada a uma veia misantrópica, o levara a viver como um ermitão naquele fim de mundo. Ele afirmava passar o tempo colhendo ervas e cuidando do santuário, mas suas obrigações pareciam não se estender muito além disso. Não havia barco algum na água, o que sugeria que ele não ia até a ilha com frequência. Eles entraram, e o velho retirou algumas ervas secas penduradas na parede, colocando-as sobre a mesa rústica. Aqui, pegue o que precisar, mas o que você vê é o que eu tenho. Quando Mao Mao precisava de uma erva fora de época ou de alguma planta incomum, o mais rápido era comprar daquele velho. Ele até tinha puhuang disposto sobre um tapete feito de folhas de taboa. O homem se acomodou numa cadeira com um hup e se inclinou para a frente. Mao Mao tinha ouvido dizer que ele era mais de 10 anos mais velho que Loumen, e certamente não ficara mais jovem nos 3 anos desde a última vez que ela ouvira. Mesmo assim, ele continuava muito habilidoso em secar ervas, apesar de sua idade avançada. Elas eram excelentes tanto em quantidade quanto em qualidade. Estou impressionada que tenha conseguido juntar tudo isso, disse Mao Mao. Eu já estava satisfeita só por ver que o senhor ainda não ficou gagá. Ah, a solteirona sempre tem as línguas mais afiadas. Não mais que a sua, retrucou Mao Mao, arrancando uma gargalhada de Chou.
Ela lançou um olhar duro para o menino enquanto embrulhava as ervas de que precisava num pano. Não é nada tão surpreendente. Tenho tido ajuda ultimamente, comentou o velho. O quê? Um daqueles moleques da vila? Até que seria um bom trabalho para uma criança, disse Mao Mao, olhando de propósito para Chou-U. Ele fez beicinho, num gesto claro de o quê? Não. Alguém que peguei na capital há pouco tempo. Muito competente. Olha só, falando no diabo. Eles ouviram passos subindo as escadas. Ei, vovô, trouxe as coisas que você pediu, disse uma voz animada. Hã? Visitas? A voz do recém-chegado era alegre e familiar. Um jovem entrou com um saco balançando numa das mãos e um lenço enrolado em torno de um dos olhos, como um curativo. É por isso que eu reconheci essa voz. Era Kokuyou, o homem cheio de marcas de varíola no rosto que, da última vez que Mao Mao soubera, estava procurando trabalho na capital. Pois é, né? Quem diria? Todo mundo disse que não queria um médico com uma cara tão assustadora, disse Kokuyou, com o mesmo tom despreocupado de sempre, como se a sucessão de infortúnios simplesmente escorresse por suas costas. Assim que viu Mao Mao, o falador começou a conversar sem parar. Eles se conhecem? Perguntou o velho, ao que Chou respondeu. Ela praticamente coleciona caras estranhos como ele. Em resumo, depois de chegar à capital, Kokuyou tinha ido de clínica em clínica tentando encontrar um lugar para iniciar sua prática como médico. Toda vez perguntavam sobre o tapa-olho, e como um idiota, ele respondia honestamente e ainda mostrava cicatrizes. Os médicos ignorantes o expulsavam, advertindo-o a nunca mais voltar, pois senão ele transmitiria a doença a eles. Os menos ignorantes sabiam que a enfermidade já não era contagiosa, mas no fim das contas, até um médico precisava tocar um negócio. Não havia razão convincente para contratar um sujeito de aparência suspeita usando um tapa-olho. O velho se arrastou até a capital para entregar algumas ervas a pedido de um médico, quando, por coincidência, Kokuyou estava sendo expulso daquela mesma clínica. O velho podia ser um misântropo, mas tinha um bom olho para talento médico. À medida que a idade começava a pesar, ele vinha pensando em arranjar um ajudante. Ele testou o conhecimento médico de Kokuyou e se surpreendeu ao descobrir que o jovem sabia muito mais do que esperava, e foi assim que ele acabou ali. Um homem de tapa-olho chamaria muito menos atenção ali do que na cidade, e além disso, o velho médico já tinha explicado tudo ao chefe da vila. A vida pode ser dura às vezes, né? Mas enfim, pelo menos eu consigo comer, disse Kokuyou. O velho ganhara um bom ajudante, e Kokuyou, bem, Kokuyou era Kokuyou. Ambos pareciam felizes o suficiente, e era isso que importava. Se eu tivesse percebido isso antes, poderia tê-lo convidado para se juntar a mim, pensou Mao Mao, com um leve arrependimento, mas não havia como voltar no tempo, e mesmo que o tivesse levado para a loja, a madame só o teria explorado até os ossos, da mesma forma que fizera com Loumen. Talvez Kokuyou estivesse melhor ali. Além disso, Sazen finalmente começava a se firmar, e Mao Mao não queria abalar sua confiança. Kokuyou colocou suas ervas sobre a mesa. Fresquinhas da floresta, disse, abrindo um largo sorriso. Chou-U o observou com atenção e fez uma careta que lembrava um esquilo particularmente idiota e estendeu a mão. O que tem debaixo do tapa-olho, senhor? Quer ver? Respondeu Kokuyou, e após um aviso rápido, é bem nojento, levantou o tapa-olho. Eca, que nojo! Exclamou Chou-U. Polidez definitivamente não era seu forte, e deu um soco no ombro de Kokuyou. Que azar o seu, moço. Você teria feito muito sucesso com os clientes, se não fosse por isso. Nem me diga, e eu ainda gosto de pensar que me dou bem com as pessoas, respondeu Kokuyou. Nossas garotas também poderiam ter gostado do seu rosto. Que pena. Nossas garotas? Interessante, pensou Mao Mao, mas, tirando isso, ignorou toda a conversa fiada deles e passou a observar as ervas com um olhar avaliador.
franziu os olhos diante de uma delas, uma grande folha que não reconhecia. "O que é isso?" perguntou. Kokuyou interrompeu as provocações com Shou tempo suficiente para responder. "É uma folha de incenso." Uma folha de incenso, em outras palavras, era tabaco. A madame e as cortesãs adoravam fumar, mas, curiosamente, o hábito não era popular entre as pessoas comuns. Certa vez, Mao consertara um cachimbo quebrado e tentara devolvê-lo ao dono, supondo que fosse algo importante para ele. O tabaco era um artigo de luxo, era o vício que mantinha a madame, normalmente tão sovina, fumando. Loumen sempre alertara Mao de que fumar demais fazia mal à saúde. De todo modo, pelo que ela sabia, as folhas geralmente eram importadas, e ela só as havia visto em estado pulverizado, por isso não reconhecera a planta à primeira vista. "Na verdade, elas não são tão difíceis de cultivar", comentou o velho. "É mesmo?" Mao perguntou, estudando a folha com grande interesse. Ela pensava que, se conseguisse fazer isso crescer em seu jardim, poderia ser um negócio paralelo lucrativo. No entanto, duvidava que aqueles dois simplesmente lhe dessem algumas sementes. Ao menos, talvez pudesse convencê-los a compartilhar algumas folhas. Ainda assim, questionava a sensatez de incentivar ainda mais o vício das cortesãs, fornecendo-lhes uma fonte barata de tabaco. Não custava nada deixar a ideia no ar, decidiu ela e perguntou: "Por quanto venderiam isso?" "Elas não estão à venda", respondeu o velho, pegando as folhas, amarrando elas e pendurando-as sob o beiral. "Será que é para uso próprio?" pensou Mao. Mas ela não tinha visto nenhum utensílio de fumo na casa, nem jamais vira o velho fumar. Como se respondesse à pergunta silenciosa dela, o velho apanhou um frasco no chão e o colocou sobre a mesa. Ao abrir a tampa, um odor forte se espalhou. "Credo, vovô, isso fede", reclamou Shou, tapando o nariz de forma exagerada. Mas isso não o impediu de espiar dentro do frasco, onde encontrou um líquido marrom. "O senhor não vai pedir pra gente beber isso, vai?" "Não, e é melhor que nem pense nisso. Isso mataria você. Tem folhas de incenso curtidas aí dentro." "Eca, por que você teria uma coisa dessas por perto?" perguntou Shou, sentando-se novamente sobre uma caixa de madeira no chão. "Usamos isso para afastar as cobras", explicou o velho. Mao bateu as mãos ao ligar os pontos. Folhas de tabaco eram venenosas se ingeridas, e ela sabia que a toxina afetava os insetos. Pela primeira vez, ocorreu-lhe que aquilo também poderia funcionar contra as cobras. Com os insetos era óbvio, mas com as cobras... Ela sempre tinha se concentrado apenas em capturá-las. Nunca havia pensado em uma maneira de afugentá-las. "É o melhor que conseguimos fazer com toda essa bobagem de não matar cobras. Precisamos ter cuidado, não queremos causar problemas. Mas também não queremos ser picados enquanto colhemos vegetais. E eu ainda por cima crio pombos." O velho estava praticamente espumando de raiva. Kokuyou mantinha um sorriso tranquilo enquanto preparava o chá. Os olhos de Shou brilharam ao ver pãezinhos cozidos no vapor surgirem do armário. Ninguém deu a mínima para esse santuário por décadas. Agora não param de falar sobre um tal mensageiro do deus serpente aparecendo. É um pouco tarde demais para isso. A ponte até a ilha está bem quebrada agora, disse o velho. Xamãs são os piores, não são? Concordou Kokuyou, animado. Havia, talvez, apenas um toque de rancor em sua alegria? Mao, por sua vez, começou a se perguntar sobre outra coisa. Último desejo do antigo chefe da vila ou não, ela questionava se alguém em uma pequena vila como aquela realmente hesitaria tanto em matar uma cobra. Será que era mesmo porque uma divindade serpente fora adorada ali no passado? Esse xamã era realmente tão convincente assim? Perguntou com frieza. O velho bufou. Engraçado você perguntar isso. Os fiéis mais fanáticos dizem que ela mudou de forma. Mudou de forma? Mao já tinha ouvido falar de raposas que se transformavam, mas uma cobra? Não é o bastante que as raposas possam fazer isso? Ela lançou a eles um olhar confuso. Kokuyou abriu a janela da cabana, e Mao conseguiu ver o brejo e o santuário ao longe.
O velho também olhou para fora e coçou a barba desgrenhada. Eu mesmo não vi, mas eles afirmavam que a xamã havia dançado sobre a superfície da água para alcançar o santuário. Isso só pode ser... Disseram que isso provou que a xamã era o mensageiro de Deus. E aí estava, a coisa mais suspeita que já ouvi na vida. Por mais suspeito que tudo aquilo fosse, se fosse verdade, então a mulher pálida que o pintor afirmara ter visto também poderia ter sido real. Essa xamã, por acaso, não era uma jovem de cabelos brancos e olhos vermelhos? Era? Perguntou Mao. Não. Ela era uma jovem, com certeza, mas ninguém comentou nada sobre ela ter essa aparência. Shou estava boquiaberto. Isso é incrível! Como é que ela andou sobre a água? É simples, disse Kokuyo. Você só precisa dar o próximo passo antes que seu pé comece a afundar. Aí você faz isso de novo, e de novo, um passo de cada vez. Ele mentiu com uma naturalidade impressionante. Uau, que incrível! Mao deu um cascudo na cabeça de Shou como um aviso para não ser tão ingênuo, ao mesmo tempo em que lançava um olhar fulminante para Kokuyo. Ela havia começado a achá-lo amigável e inofensivo, quando percebeu que ele era capaz de algo assim. Não me diga que você realmente acredita que ela pode fazer isso, disse Mao. Diabos, claro que não, mas... O velho médico continuou coçando a barba e olhando para fora, visivelmente dividido. Uma vez, quando eu era jovem, eu vi exatamente isso. O senhor viu alguém dançando sobre a superfície da água? Mao inclinou a cabeça. Shou a imitou, assim como Kokuyo, por algum motivo. Sim, foi antes de eu deixar a vila. Sabe, antigamente era dever da sacerdotisa servir ao deus serpente. Na verdade, a família do velho era parente distante do chefe da vila, e as jovens que serviam no santuário pertenciam a essa mesma linhagem. Como o velho havia dito antes, o santuário estava praticamente abandonado havia décadas, mas havia uma explicação para isso. Eles vieram atrás de meninas para o palácio interno, e depois disso, não sobrou nenhuma jovem por aqui. O que mais se poderia dizer? Era simples assim. Por causa disso, rituais que eram transmitidos oralmente por gerações desapareceram e o santuário caiu em desuso. Foi mais ou menos nessa época que o antigo chefe da vila assumiu. Como o chefe anterior era um homem de fé escassa, permitiu que o santuário fosse negligenciado, até se tornar decadente. Até mesmo a ponte que levava à ilha do santuário apodreceu e ruiu. E então, o velho médico retornou à vila e se tornou o guardião do santuário, ainda que apenas nominalmente, vivendo ali, naquela cabana. A sacerdotisa não voltou para a vila depois de cumprir seu tempo no palácio interno? Perguntou Mao. Ela sempre foi uma garota de bom coração. Por que ela voltaria para um lugar como este? De fato, pensou Mao, lembrando-se de Xiaolan, que fora sua amiga no palácio interno. Os pais de Xiaolan a venderam como serva para terem uma boca a menos para alimentar. Ela entendia a realidade e sabia que, mesmo que voltasse para casa, não haveria lugar para ela. Em vez disso, depois de deixar o palácio interno, encontrara trabalho para se sustentar. Uma jovem com um mínimo de juízo provavelmente encontraria inúmeras maneiras de ganhar a vida melhor do que aquela que teria numa vila como essa. Havia mais de uma maneira pela qual o palácio interno poderia dar um empurrão na vida de suas mulheres. O antigo chefe só sabia lamentar antes de morrer, mas eu achei que, se ia reclamar tanto, deveria ter chamado um médico, disse o velho. Essa foi boa. Algumas pessoas são assim mesmo, né? Kokuyo riu, mas o velho lhe deu uma leve pancada na cabeça. Não tinha graça. Mao olhou para fora. Não vejo nenhum barco. Como vocês atravessam? Imagino que seja preciso verificar periodicamente as condições do santuário. O velho desenhou um círculo na mesa com o dedo. Barcos irritam a divindade, ao que parece. Existe até uma área específica reservada para pesca, embora tudo que se pegue ali sejam botias, então não vale muito o esforço. Por isso, o santuário acaba ficando sem ninguém.
Você pode ir vê-lo se quiser, só não de barco. O que é isso? Algum tipo de enigma? Perguntou Mau-Mau. Como ela deveria chegar à ilha sem usar um barco? Será que achavam que ela podia andar sobre a água? O quê? Achou que seria fácil chegar a um lugar sagrado? Velho falastrão, pensou Mau-Mau. Cocuiou, leve-os até lá. Deve dar para ver melhor a ilha do outro lado do que daqui. E aproveite para capinar os campos. Ah, que trabalheira! Reclamou Cocuiou, mas pegou uma foice mesmo assim. O tabaco cresce por ali. Você não pode pegar folhas, mas, se encontrar algumas sementes, pode levar um pouco. Esse será seu pagamento por capinar. Mau-Mau lançou um olhar irritado ao velho, que parecia determinado a explorar todo o mundo sempre que possível, mas ainda assim ela também pegou uma foice. O pequeno grupo de Mau-Mau seguiu em direção ao outro lado do brejo. Algo que parecia folhas de lótus flutuava sobre a superfície da água. Chou havia ficado assustado com as cicatrizes de Cocuiou no início, mas, demonstrando uma adaptabilidade considerável, se nada mais, ele e Cocuiou já eram amigos inseparáveis. Chou chegou até a convencer o jovem médico a carregá-lo nas costas, embora, ao contrário dos criados do bordel, Cocuiou cambaleasse um pouco sob o peso do menino, o que parecia perigoso. Talvez enxergar apenas com um olho realmente prejudicasse seu senso de equilíbrio. É ali, bem ali, disse Cocuiou, quando a ponte que ligava a margem ao lado oposto da pequena ilha entrou em seu campo de visão. A ponte, porém, estava apodrecida, e restava muito pouco dela. Mau-Mau olhou para a estrutura com incredulidade. Até a fundação estava se desfazendo. Parecia que mal conseguia sustentar uma simples tábua de madeira. Cocuiou, claramente pensando o mesmo que Mau-Mau, tirou uma tábua de madeira, não se sabia de onde. Aqui vamos nós, disse ele, colocando-a sobre a base instável. Isso é seguro? Perguntou Mau-Mau, sentindo um desconforto crescente ao observá-lo. Claro que é. Você ficaria surpresa com o quão resistente isso é. Para demonstrar, ele saltou sobre a tábua, que cedeu imediatamente, jogando-o dentro do brejo com um "Ups!". O que você está fazendo, cara? Gritou Chou, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Com um estranho som de sucção, porém, Cocuiou afundou ainda mais. Um arrepio de pânico percorreu o grupo. Este não é um daqueles pântanos sem fundo, né? Perguntou Cocuiou, ainda sorrindo. Por um segundo, nem Mau-Mau nem Chou disseram nada, mas, passado o choque inicial, todos entraram em ação. Quanto mais Cocuiou se debatia, mais afundava. Justo quando a água já chegava ao seu pescoço, Mau-Mau conseguiu encontrar uma trepadeira de aparência resistente na mata e a puxou para fora, permitindo que ele se agarrasse a ela e se libertasse. Você ainda vai me matar do coração, moço, disse Chou. Foi mal por isso, respondeu Cocuiou, coçando a parte de trás da cabeça com a mão enlameada. E assim, a única parte dele que ainda estava limpa ficou tão suja quanto o resto. Mau-Mau pegou um balde de água de irrigação do campo próximo e trouxe para ele, e então escolheu o método de menor resistência, ou seja, despejou tudo diretamente na cabeça de Cocuiou, que se sacudiu como um cachorro molhado. Ah, é, o velho me disse que era por aqui, perto deste brejo, que as crianças eram levadas por espíritos, comentou Cocuiou. Credo, disse Chou, nada satisfeito. Não havia como saber quantas pessoas estariam enterradas naquela lama. Mau-Mau olhou para a ponte em decomposição. Eles realmente não cuidaram disso. Manutenção custa dinheiro. Imagino que haja algo na composição dessa lama que cause mais danos do que a água comum. O brejo talvez não fosse exatamente sem fundo, mas certamente era mais profundo do que a altura de Cocuiou. Substituir a fundação regularmente teria sido um grande problema. Partes da fundação podiam ser vistas se estendendo muito além do brejo, o que indicava que aquela área inteira já havia sido ocupada por ele no passado.
Uma variedade impressionante de plantas silvestres crescia ao redor do santuário na pequena ilha. Eram vibrantes e coloridas, sugerindo que pudessem ser flores, mas era difícil distinguir à distância. A única certeza era que se tratava de uma coloração rara naquela região. Pássaros sobrevoavam o local com frequência. Talvez as sementes tivessem chegado ali misturadas aos seus dejetos. Muito bem, vamos ao trabalho, disse Kokuyo, suando enérgico, apesar de ainda estar manchado de lama em alguns pontos. De repente, ele estava usando um chapéu de junco. De onde aquilo tinha saído? O campo estava tomado por ervas daninhas. Mao Mao estava prestes a dizer exatamente o que pensava sobre aquilo, quando Shou se adiantou e soltou um "Af", com os ombros caídos em desânimo. Depois disso, ela sentiu que não precisava dizer mais nada. Em vez disso, passou a capinar diligentemente, mantendo os olhos atentos a qualquer semente de tabaco, mas não encontrou nenhuma. Velho miserável, pensou ela, decidida a arrancar ao menos algumas sementes dele antes de ir embora. Kokuyo assobiava alegremente enquanto trabalhava, e Mao Mao sentiu-se compelida a ajudar. Chou, que desde o início não parecia ter qualquer intenção de colaborar, passou o tempo recolhendo pedrinhas e desenhando no chão. Por um tempo, eles se concentraram no trabalho. A umidade no brejo era alta. O solo lamacento parecia rico em nutrientes, mas pelo mesmo motivo fazia as raízes apodrecerem rapidamente. Isso talvez explicasse a camada de areia misturada à terra do campo. Felizmente, isso tornava as ervas daninhas fáceis de arrancar. "Ei, você sabia?", disse Kokuyo. Ele havia parado de assobiar, mas quase parecia estar falando consigo mesmo. "O quê?", respondeu Mao Mao. "Sobre as sacerdotisas que existiam antigamente nesta vila." Mao Mao lançou a ele um olhar confuso. Como ela poderia saber qualquer coisa sobre aquilo? "O velho me contou que o trabalho delas era apaziguar o espírito do deus serpente, mas, originalmente, elas eram escravizadas." Mao Mao não disse nada. Shou continuava desenhando, alheio à conversa. Kokuyo prosseguiu, baixando a voz para que apenas Mao Mao pudesse ouvir. "Acho que o rio costumava transbordar muito por aqui. Até desenvolverem algum controle de cheias, os campos alagavam todos os anos. Às vezes, até as casas ficavam submersas. O que as pessoas faziam naqueles tempos antigos, quando eram impotentes diante de desastres naturais catastróficos? Entregavam-se a atitudes sem sentido. Dizem que compravam escravos para usar como sacrifício. Quando havia dinheiro sobrando, claro. Quando não havia, provavelmente escolhiam alguma garota pobre da vila. Então, sacerdotisa não passava de um eufemismo agradável para sacrifício humano. Mas então, um dia, apareceu uma sacerdotisa dotada de verdadeiros poderes espirituais. Dizem até que ela dançou sobre a água diante de todos os aldeões. O velho realmente se abriu com esse sujeito, pensou Mao Mao. Todas aquelas histórias eram novas para ela. O velho devia ter acesso a esse tipo de conhecimento por causa da ligação de sua família com as sacerdotisas. Ainda assim, parecia estranho que, ao mesmo tempo, ele também fosse um parente distante do chefe da vila. Acho que isso significava que, se você não tivesse esses poderes, era só questão de tempo até ser sacrificada, disse Kokuyo. Se você era sacrificado para o deus disto ou para o senhor daquilo, provavelmente não fazia muita diferença para quem estava sofrendo o ritual. Mas então, justo quando ela pensou que tinha escapado, ela foi enviada para o palácio interno. Dessa forma, ao invés de pertencer ao mestre do lago, seu destino foi confiado ao mestre da terra. Não era de se admirar que ela não quisesse voltar. Agora Mao Mao entendia por que a jovem nunca retornara, como o velho lhe contara. Afinal, quem poderia culpá-la se sentisse rancor em relação à sua terra natal? Mao Mao olhou distraidamente para a água. A superfície ondulava, mas, a julgar pelo estado de Kokuyo depois da queda, o que havia lá embaixo era, em sua maioria, lama. Ela apanhou um graveto próximo e o enfiou na água. Quando ele afundou no lodo, foi difícil puxá-lo de volta. "Isso aqui não é um brejo, é um lamaçal",
observou Mau-Mau. É provável que as obras de contenção das cheias tenham limitado a vazão de água para cá, e o recuo do lago, por fim, só serviu para concentrar o sedimento e tornar o solo instável assim, concluiu ela. Mau-Mau se levantou de onde estava agachada. Você sabe quando o brejo começou a encolher? Na verdade não, mas você pode tentar perguntar ao vovô, respondeu Cocuiô. Mau-Mau coçou o queixo e mexeu a lama o melhor que pôde. De repente, percebeu que Chou estava ao seu lado, fazendo o mesmo. Você deixou cair alguma coisa? Perguntou ele. Não, respondeu Mau-Mau. Chovia bastante nessa época do ano. O nível da água provavelmente ainda não tinha atingido seu pico. Isso significava que durante a estação seca, o brejo ficaria ainda mais lodoso. De repente, em um pulo, Mau-Mau estava de pé. O que foi, Sardas? Perguntou Chou, olhando para ela. Ela o ignorou e saiu correndo. Ei, Sardenta! Hã? O que houve? Perguntou Cocuiô. Mau-Mau não respondeu. Seguiu em linha reta até a cabana onde o velho morava. Não queria perder tempo conversando com os dois. Estava ansiosa para testar a ideia que tivera o quanto antes. Enquanto corria, um sorriso surgiu no rosto de Mau-Mau. Caramba, de onde veio isso? O que ela pensa que está fazendo? Chou resmungou, mas ele e Cocuiô a seguiram do mesmo jeito. Chou deve ter se cansado de correr no meio do caminho, porque quando chegaram à cabana, Cocuiô o carregava nas costas. Mau-Mau subiu as escadas num pulo e bateu a porta. Mal o velho a abriu, ela disparou. Me dê as sementes de tabaco. O velho estava comendo macarrão, parecendo quase como se estivesse mastigando a própria barba. E foi para isso que você veio aqui? Se não havia sementes no campo, azar o seu. E continuou mastigando ruidosamente. Mau-Mau já esperava por algo assim, mas ela tinha um plano. E se eu dissesse que posso desmascarar essa xamã? Ela sussurrou. O barulho desagradável da mastigação cessou e o velho pousou os rachis. Cocuiô, venha cá. Pegue isso e vá distrair o menino, disse ele, arrancando uma bola de pano da prateleira e arremessando-a para Cocuiô, que não conseguiu pegá-la e teve de correr para fora atrás dela, com Chou trotando logo atrás. Com os intrusos fora do caminho, o velho fez um gesto para que Mau-Mau se sentasse. Ela se acomodou numa cadeira e olhou pela janela, em direção ao brejo. Deixe-me arriscar um palpite. Quando essa xamã apareceu, era na época do ano em que o nível da água estava baixando. O pintor havia visto a mulher de cabelos brancos e olhos vermelhos cerca de 6 meses antes, mais ou menos. Isso corresponderia à estação das chuvas leves. Menos água no brejo significava mais lama. É isso mesmo, disse o velho. E a sacerdotisa fazia sua dança mais ou menos nessa mesma época do ano, estou certa? Não vejo que isso tenha a ver com qualquer coisa. Mau-Mau molhou o dedo na jarra de água e começou a desenhar um mapa improvisado sobre a mesa. Um círculo representando o lago, depois acrescentou a pequena ilha e a ponte. O velho devia ter achado difícil visualizar o mapa de água, porque ele ofereceu pincel e papel. Materiais grosseiros, mas bem mais fáceis de ver. Mau-Mau começou a escrever. Ela apontou para a margem mais próxima da ilha, o ponto mais distante do rio que alimentava o brejo. Foi mais ou menos aqui que a dança da chuva foi realizada? Sim, está correto, respondeu o médico. O local podia ser visto da janela da cabana onde estavam agora. Essa sacerdotisa, ou xamã, ou seja lá o que ela fosse, invocou a bênção do grande deus serpente e caminhou sobre a água. E se eu disser que consigo fazer a mesma coisa? Perguntou Mau-Mau. O velho semicerrou os olhos, claramente cético. Chega de bobagens. Se me permite dizer, não acho que você tenha o físico necessário para atrair o deus serpente. Nossa, velhote, eu não sabia que você era tão devoto assim. Os olhares dos dois se encontraram. Mau-Mau sorriu, tentando provocá-lo. Se estivesse certa, aquele velho sabia de algo que não estava lhe contando. Era quase como se ele pudesse ler seus pensamentos. Lomem nunca agiria com base em uma suposição desse jeito, disse ele. É exatamente por isso que eu quero investigar o lago, para fundamentar essa suposição.
O velho lançou-lhe um olhar duro, mas se levantou, como se a convidasse a segui-lo. Você não é do tipo que aceita ter um pouco de mistério na vida, não é? Não que eu possa falar qualquer coisa. Numa situação como esta, o que resta fazer é acreditar que imortais e sacerdotisas mágicas realmente existam. Ele praticamente cuspiu as palavras e então gritou para a dupla que brincava do lado de fora. Vão comprar alguma coisa para a gente jantar. Ele entregou algumas moedas a Cocuyo. Evidentemente, não achava que a bola fosse distraí-los por muito mais tempo. Agora escuta, garoto. Esse traste aqui vive sendo passado para trás. Desculpe, mas você acha que pode ir com ele e ficar de olho? Claro, pode deixar comigo, respondeu Shou, indo atrás de Cocuyo mais uma vez. Mao Mao e o velho médico permaneceram onde estavam até os outros dois saírem de vista. Então o médico disse: Vamos. Ele a levou até uma área do brejo que havia sido cercada. Plantas flutuantes cobriam a superfície da água. Mao Mao franziu a testa ao ver o chão lodoso, tirando os sapatos e erguendo a saia enquanto caminhava. O velho, por sua vez, puxou as barras da calça para cima. A água estava escura e turva. A sacerdotisa caminhou daqui até a ilha. Se você conseguir fazer o mesmo, eu lhe conto tudo o que quiser saber. Então ele baixou a voz para um sussurro ameaçador. Antes da sacerdotisa do santuário, as jovens trazidas para cá eram chamadas de sacrifícios e eram afogadas neste brejo. Elas eram amarradas a pesos e afundavam vivas nesta profundidade sem fim. Minha bisavó me contou como tentava tapar os ouvidos, enquanto as garotas gritavam e soluçavam em seus últimos momentos. Cada tentativa desesperada de luta, apenas arrastando-as mais perto da morte. Não há garantia de que você não termine do mesmo jeito. Talvez fosse um costume venerado, mas certamente devia ter sido uma visão aterradora para os moradores que testemunhavam aquilo. E depois, sentiam remorso pelo que haviam feito e imploravam por perdão, embora, àquela altura, isso não significasse mais nada. Pilares de pedra erguiam-se ao redor do brejo, construídos com rochas de tamanho semelhante, empilhadas umas sobre as outras, com a maior de todas no topo. Pequenos marcos de pedra, talvez. Então, como exatamente a sacerdotisa atravessou o lago? Perguntou o velho. Mao Mao tirou algumas cordas que trouxera da casa, junto com um par de finas tábuas de madeira. Tudo bem se eu pegar isso emprestado? Fique à vontade. Obrigada. Ela fez 3 furos em cada tábua e passou a corda por eles para criar o que pareciam ser sandálias rudimentares. Elas não eram muito impressionantes, mas ela as calçou, pensando. Sandálias de arrozal seriam perfeitas agora. Sandálias de arrozal eram calçados usados por pessoas que plantavam arrozais, mas ficar pensando nisso não a levaria a lugar nenhum agora. O velho a observava com curiosidade agora, mas, por enquanto, ela permaneceu em silêncio. Enrolou a barra da saia para que não arrastasse no chão. Depois, amarrou uma corda em volta do corpo, prendendo a outra ponta a um dos pilares de pedra. Então, começou. Ei, o que você está fazendo? Perguntou o velho. Comprovando. Mao Mao colocou o pé no lago, ou, mais precisamente, quase o chutou. O impacto fez com que o pé ricocheteasse de volta. O velho se assustou, mas Mao Mao já dava o próximo passo, chutando com força. Repetiu o movimento, uma vez atrás da outra, avançando pouco a pouco pelo brejo. Ela estava, de fato, andando sobre a água. Não exatamente da forma que Cocuyo havia sugerido, mas dava cada passo antes que o pé pudesse afundar, repetindo o processo continuamente. Aquilo era suficiente para mantê-la na superfície. Que tal? Viu só? Eu consigo andar sobre a água, disse Mao Mao sorrindo, cheia de confiança. O velho levou a mão à barba, boquiaberto. Isso é algo especial, eu admito. Ele pegou um longo graveto que estava caído por perto, deu um passo no brejo e o mergulhou na água. Ouviu-se um som seco e agudo.
Mas você não precisa ter todo esse trabalho. Há mais desses marcos de pedra no lago. Ele acertou novamente o grande pilar de pedra. O quê? Exclamou Mao-Mao perplexa. No choque, ela parou de mover os pés, que afundaram imediatamente no lamaçal. O velho acabou tendo que puxá-la para fora. Como você fez isso, afinal? Perguntou ele, ao Mao-Mao, agora coberta de lama, depois de ajudá-la a sair do brejo. Mao-Mao tirou as sandálias e encarou o brejo, exausta. Quando uma substância não é inteiramente líquida, nem totalmente sólida, ela exibe propriedades únicas, explicou. Se ela tivesse amido de batata à mão, talvez fosse mais fácil demonstrar. Ela sabia que, ao misturá-lo à água em uma proporção específica, a substância resultante daria até para ser pega com a mão, mas logo escorreria por entre os dedos. Aquele brejo era muito parecido com isso. Por isso, Mao-Mao perguntara ao velho em que época do ano a xamã havia dançado sobre a água, e também por isso improvisara aquele tipo de calçado. Ela julgara que havia água demais misturada à lama para tentar de outro jeito. Ela deduzira que alguns dos sacrifícios haviam percebido que, quando o lago encolhia e a proporção entre a lama e a água mudava, era possível atravessá-lo andando, mas não acertara completamente. Um truque desses não é muito justo, comentou ela. Os pilares de pedra afundados no brejo são marcadores, para os túmulos dos sacrifícios, respondeu o velho, com firmeza. Eles foram enterrados de tal forma que, mesmo na estação seca, não ficavam visíveis. 10 deles, ou talvez um pouco mais, sugerindo o número de mulheres que haviam sido afogadas. Há muito tempo, quando o momento para o próximo ritual havia sido decidido, o filho do chefe da vila contou à infeliz garota sobre os marcos dos túmulos. E foi assim que aquela jovem passou a ter o mestre do lago ao seu lado, e se tornou uma sacerdotisa, e não mais um sacrifício. Isso já tem mais de 50 anos. O ex-chefe da vila evidentemente não sabia nada sobre os pilares. Para Mao-Mao, parecia que o único que tinha conhecimento sobre eles era aquele velhote ali. Ela o encarou com dureza. Ele sempre soubera e mantivera silêncio. Mas por quê? Por que faria isso, a não ser que se sentisse culpado por alguma coisa? A xamã era uma mulher de cabelos brancos? Mao-Mao perguntou novamente, mas novamente o médico balançou a cabeça. Nunca houve alguém assim por aqui. No entanto, ele tinha algo mais a acrescentar. Começou a contar que, por mero acaso, na capital, encontrara a antiga sacerdotisa que fora enviada ao palácio interno. Ela já tinha até uma neta. A ex-sacerdotisa lhe perguntara qual era a situação do grande deus serpente atualmente. O médico lhe explicou que, mesmo sem uma sacerdotisa no santuário, os avanços no controle de enchentes haviam feito com que o rio e o lago não transbordassem mais, e que o deus serpente se tornou uma mera superstição. O santuário havia caído em ruínas, e ninguém mais o visitava. Não consigo deixar de pensar que talvez tivesse sido melhor se eu lhe tivesse dito que o santuário estava bem, que graças ao grande deus serpente estávamos a salvo das enchentes. Mesmo que não fosse verdade, disse ele. A ex-sacerdotisa ficou incrédula com o que o velho lhe contara. Era como se todas as jovens que afundaram nas profundezas do lago tivessem morrido em vão. O pensamento enfureceu a mulher. Não muito tempo depois, ela e a neta vieram à vila. A antiga sacerdotisa disse que servia a um novo deus serpente agora, e foi então que ela fez sua neta atravessar o lago. Um novo deus serpente? Mao-Mao pensou nas sagradas cordas brancas, na divindade serpente e na mulher de cabelos brancos que o pintor havia visto. Pegou o graveto e o cravou no brejo, procurando os pilares de pedra enquanto avançava em direção à pequena ilha. O velho tinha razão. Esse método era muito mais confiável do que o que Mao-Mao tentara. Contanto que seus pés estivessem firmes, você conseguiria atravessar. Ela saltou até a ilha. Lá estava o santuário em ruínas, cercado por grama alta e flores silvestres com pequenas pétalas vermelhas que balançavam ao vento. Essas flores não duravam muito.
Algumas pétalas já começavam a cair, deixando para trás caules nus. Teriam sido plantadas ali? Ou as sementes simplesmente tinham ido parar ali por acaso? Tudo o que Mao Mao sabia era que aquelas flores não deveriam estar ali. Papoulas? Mao Mao ouviu o velho murmurar. Pelo seu tom de voz, dava para perceber que era a primeira vez que ele as notava. Talvez nunca tivesse ido até a ilha antes, embora soubesse como fazê-lo. Posso fazer mais uma pergunta? Disse Mao Mao. Vá em frente. Eu disse que te contaria tudo, não disse? Como é que você sabe sobre os marcos dos túmulos? O velho sorriu. Você sabe que eu sou parente das sacerdotisas do santuário, o que significa que sou filho de uma escrava. Não é incomum que os homens poderosos de uma aldeia se envolvam com suas escravas. Ele explicou que fora o filho do chefe da vila quem contara à ex-sacerdotisa sobre a existência dos pilares funerários. Isso sugeria que o chefe tivera um filho com uma mulher escravizada, e esse filho era o próprio velhote aqui. Quando o chefe se cansava da escrava, ela era passada para o próximo morador da vila, e assim por diante, até que por fim, quando a fome ameaçava, ela era usada como sacrifício. Para que houvesse marcos funerários, alguém precisou erguê-los, empilhando pedra sobre pedra ao longo dos anos. Sem falar em carregar aquelas pedras até aquele local, atravessando os outros marcadores já existentes. Este marco bem em frente à ilha é o último. Ele salvou minha irmãzinha de se afogar, disse o médico. E então, em vez disso, ela acabou enviada para o palácio interior. Não fora a filha do chefe da vila que partira, mas a descendente da mulher escravizada, passada de mão em mão. Décadas depois, aquela criança retornou e descobriu que os aldeões que assassinaram sua mãe e usaram sua vida para seus próprios fins haviam se esquecido completamente da divindade local, assim como haviam se esquecido de todas as sacerdotisas do santuário que eles haviam sacrificado em prol dessa mesma divindade. Mao Mao olhou para as folhas de tabaco do outro lado da margem. Por acaso, o senhor conseguiu aquilo com a antiga sacerdotisa? Sim, exatamente, mas não as papoulas. Ela me deu o tabaco como uma espécie de lembrança, pedindo 2 favores em troca. E você vai me contar sobre esses favores também? Sim, já é hora de contar a alguém. O nível da água ainda está alto agora, então eles continuam escondidos, mas quando o outono chegar, o topo dos marcos funerários vai aparecer. Até o ano passado, consegui despistar todo mundo, mas acho que não vou conseguir por muito mais tempo. A xamã seria revelada como uma fraude. O primeiro favor foi este, que eu ficasse em silêncio, mesmo sabendo da verdade. As proibições contra matar cobras ou pássaros provavelmente eram uma pequena vingança da xamã. O velho talvez discordasse dos métodos dela, mas escolheu fazer vista grossa. E o outro? O velho médico olhou para sua cabana sobre palafitas. O outro era que eu desse a ela livre acesso ao meu pombal. O pombal? O que diabos ela queria com isso? Mao Mao se perguntou, inclinando a cabeça, confusa. Pensando bem, ela se lembrava de ouvir pombos arrulhando na vila também. Será que as pessoas aqui tinham o costume de criar aves soltas? Não matem os pássaros voadores. Comparada à regra sobre as cobras, essa advertência parecia quase um detalhe insignificante. Mao Mao atravessou de volta pelos marcadores de sepultura em direção à cabana. Por várias vezes quase escorregou nas pedras lisas, mas estava com pressa de chegar ao pombal. Ao se aproximar, seu nariz foi atingido por um odor característico. Lá dentro havia várias dezenas de pássaros com penas verde escuras. Eles bateram as asas excitados, surpresos com a chegada repentina de Mao Mao, mas ela ignorou a reação deles. Em vez disso, ela agarrou cada um e os jogou de lado sucessivamente. Ei, deixe as pobrezinhas em paz, resmungou o velho. Então ele realmente pensava nelas como algo mais do que apenas comida.
Mas isso também não parecia ter grande importância para Mao Mao naquele momento. Por fim, ela encontrou o que procurava. Agarrou uma das aves pela nuca e a virou de costas, arrancando o objeto preso à perna, um pedaço de cordão branco torcido. Estava encardido em alguns pontos, provavelmente porque o animal ficara do lado de fora, ela supôs. Mao Mao saiu do pombal e desfez o nó. Ele se transformou numa única tira de pano, bordada com caracteres que realmente lembravam uma cobra desenhada às pressas. Eu sei que já vi isso antes, pensou Mao Mao. Era muito parecido com o bordado do manto do rato de fogo que ela vira na loja de roupas usadas. Se você soubesse o que procurar, dava para perceber que não era um desenho aleatório, era um código, baseado em caracteres das regiões ocidentais. Mao Mao lembrou-se da vidente da capital ocidental, em como ela usara uma pena de pombo em vez de um pincel para escrever. Por algum tempo, Mao Mao vinha lidando com o fato de que a Dama Branca parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo naquele país. Certamente aquela jovem não poderia viajar tão amplamente assim. Sua aparência albina talvez parecesse sobrenatural, mas ela não podia usar magia como se dizia que os imortais faziam. Muito pelo contrário, com uma pele tão sensível à luz solar, ela dificilmente conseguiria passar muito tempo em regiões de sol intenso. Portanto, não era a própria Dama Branca quem se movia. Mao Mao supôs que ela usava comparsas em vez disso. O problema dessa hipótese era a informação. Para soltar o leão de sua jaula ou entrar em contato com a meia-irmã da consorte Li Shu, a Dama Branca precisava de um meio para trocar informações rapidamente entre a capital ocidental e a capital imperial, na região central. Nem o cavalo mais veloz faria o trajeto até o oeste em menos de 10 dias, e a volta levaria quase o mesmo tempo, mesmo viajando de barco. E como ela resolveu esse impasse? Com esses pombos. Ei, vovô, a antiga sacerdotisa do santuário vem pessoalmente visitar o pombal? A neta dela vem. Ela leva alguns com ela, dizendo que vai usá-los para uma maldição ou coisa do tipo. E você não vai acabar ficando sem pombos em algum momento? Não. Eles sempre voltam para este pombal quando eu os solto. A menos que algum animal ou um humano chegue antes. Em outras palavras, ela podia se comunicar, aproveitando-se da aptidão dessas aves. Mao Mao fechou os olhos, pensou por um instante no que deveria fazer e então encarou o velho. Era possível que algum mal recaísse sobre a ex-sacerdotisa e sua neta. Elas pareciam de fato ligadas à Dama Branca. Mao Mao estalou a língua. Quer trabalhar comigo desta vez, vovô? O quê? Do que você está falando? Mao Mao não era completamente desprovida de decência. Ela poderia simplesmente ir direto até Jinxi sem dizer mais uma palavra ao velho, mas optou por não fazer isso. Em vez disso, começou a negociar, sondando até onde ele iria. Onde estaria o meio termo em que eles poderiam se encontrar?